Pedro também contou a eles como Jesus havia sido condenado e morto na cruz, e que depois Deus o havia ressuscitado. E por isso o Espírito de Deus é que estava ali, agindo entre eles. O que devemos fazer então? Perguntaram, admirados com as palavras de Pedro e dos outros apóstolos. Mudem de vida e sejam batizados em nome de Jesus. Assim serão perdoados por Deus e também poderão receber esse dom, o Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, suas famílias e todos aqueles que ouvirem o Senhor Deus. Muitas pessoas aceitaram o que Pedro e os outros disseram. Elas foram batizadas e passaram a seguir o ensinamento dos apóstolos de como viver juntas em oração, compartilhando as refeições e tudo o que tinham. Esse foi o início do que veio a ser chamado de a Igreja de Jesus. Não é? Aqui tem a explicação para o que é a igreja, reunião, assembleia. Aos poucos a palavra passou a ser usada para designar o grupo de seguidores de Jesus. Não demorou muito para Pedro perceber que aquela promessa era verdadeira. Página 50 e página 60. Certa vez, Pedro estava orando no terraço de uma casa na cidade de Jope e sentiu muita fome porque era a hora do almoço. De repente, ele teve uma visão. Os céus se abriram e do alto desceu uma toalha cheia de animais. Pedro ouviu uma voz. Vamos, Pedro, coma. De jeito nenhum, Senhor, Pedro respondeu. Eu nunca comi coisas impuras ou que não foram preparadas de acordo com a tradição judaica. É porque tinha alguns tipos de alimentação, alguns tipos de animais que na lei de Moisés, na lei mosaica, não poderia ser comido, porque eles consideravam impuros, ou seja, não eram para serem comidos, não eram puros o suficiente para que o povo de Deus pudesse se alimentar. Não considere impuro o que Deus diz ser puro, respondeu a voz do céu. Isso aconteceu por 3 vezes. E logo em seguida chegaram mensageiros enviados por Cornélio, um oficial romano que morava em Cesareia. O oficial era um homem bom, que trazia o bem a todos. Enquanto orava em seu quarto, um anjo de Deus havia enchido o cômodo de luz e dito: Cornélio, Deus ouviu suas orações e viu como você ajuda as pessoas. Mande mensageiros procurarem Pedro em Jope. Ele tem uma mensagem para a sua família. Assim, Cornélio mandou buscar Pedro, preparou a casa para recebê-lo e chamou muitos amigos, que haviam esperado ansiosos para conhecer a mensagem de Deus. Meus amados, vejam como Deus é sábio. A situação que acontece antes que os mensageiros de Cornélio cheguem até Pedro mostra para ele uma visão que o céu se abre, não é? E um lençol, e nesse lençol, não é, estão envoltos vários animais. E que Pedro diz assim para Jesus: não vou comer não, Senhor, porque esse é alimento impuro. E de acordo com a lei judaica eu não posso comê-los. Mas olha o que Deus diz, não é? Ele vai e diz: não considere impuro o que Deus diz ser puro. Já era para que Pedro não se negasse a ir com Cornélio, porque o Cornélio não era um centurião, um guarda romano. Cornélio é um oficial do exército romano. Depois, se vocês quiserem confirmar, tá aqui, ó, no nosso livro, nosso suplemento, não é? Que conta a história de Cornélio. Olha só, Cornélio era um centurião. Olha o que tem explicando aqui. Capitão de 100 soldados do exército romano. Por isso, centurião, capitão de 100 soldados. Então, Pedro
que se negou a comer as comidas que ele julgava ser impuro, iria com os soldados amando de um centurião, ele não iria, porque ele também ia dizer: oh, mas eu não vou, mas se eu não comer as comidas, eu vou andar com um soldado romano? Eu não vou. Mas vejam como Deus é sábio, como Deus é inteligente. Ele primeiro manda uma revelação para Pedro por meio de um sonho. Primeiro ele explica para ele, não é? E depois a situação acontece para que ele não se negue, da mesma maneira como ele se nega na visão. É tão tal que Pedro vai com ele. E vamos ver o que acontece logo em seguida. Pedro entrou na casa de Cornélio, cumprimentou a todos e disse: Amigos, estou fazendo algo totalmente novo para mim. Segundo os costumes e a religião do nosso povo, eu não poderia entrar na casa de estrangeiros, nem participar de uma refeição com eles. Mas Deus me mostrou que ninguém é melhor do que ninguém. Então vim de boa vontade. Cornélio contou sua história e Pedro ficou admirado. Agora eu percebi que Deus aceita todos que o amam e praticam o que é justo, seja qual for sua nação de origem, disse Pedro. Vou repetir de novo essa frase porque ela é muito importante. Agora eu percebi que Deus aceita todos que o amam, olha só, Deus aceita todos que o amam e praticam o que é justo. Seja qual for a sua nação de origem, seja qual for a pessoa. Vocês veem o que o Pedro diz ao centurião, a Cornélio? Ele diz: amigos, eu estou fazendo algo totalmente novo para mim. Segundo os costumes e a religião do nosso povo, eu não poderia entrar na casa de um estrangeiro nem participar de uma refeição com eles. Veja como Jesus, veja como Deus nos convida, não é? A nos tornar pessoas melhores. Porque se eu não entro na casa, por exemplo, se Pedro não entrasse na casa de Cornélio, como ele iria converter aquelas pessoas? Como ele iria transformar a vida delas? Como ele poderia levar a palavra de Deus? E como os apóstolos, não é? Depois do derramamento do Espírito, como levar a palavra de Deus a todo mundo? Se eu faço seleção, eu não vou levar, não vou pregar a palavra de Deus num presídio, porque lá só tem bandidos. Não, eu não vou pregar a palavra de Deus para um outro grupo de pessoas porque eles não são da minha religião. Não, eu não vou pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas porque eles são ateus. Imagina. E olha só a resposta que Deus nos dá, não é? Por meio de Pedro. Agora eu percebi que Deus aceita a todos que o amam. Se você amar a Deus verdadeiramente e praticar, não é, a justiça, Deus te aceita, seja você da nação que você for, do jeito que você for, com a história de vida que você tiver. Então, meus amados, esse também é um convite que Deus faz a nós, para que nós, não é, deixemos de fazer tanta seleção. Não, eu vou gostar desse porque ele mais parece comigo. Não, eu não vou gostar desse porque esse não me aceita do jeito que eu sou. Vamos parar com essas histórias, vamos parar com esses critérios, não é? Cor de pele, comportamento, religião. Vamos sim fazer aquilo que Jesus já havia nos pedido, não é? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar, não é? Amar aos outros como a nós mesmos, não é? Como Ele nos ensinou. E falou para aquelas pessoas sobre Jesus e o perdão de Deus. E falou para aquelas pessoas sobre Jesus e o perdão de Deus. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo alcançou a todos que estavam ouvindo a mensagem, da mesma maneira que havia feito em Jerusalém. E todos entenderam que a promessa do Espírito Santo e a mensagem do amor e perdão de Deus são destinadas a todas as pessoas. A Igreja de Jesus alcança as pessoas do mundo inteiro. Essa passagem você encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo do 1 ao 47, e no capítulo 10, de 1 a 46. Olha só,
Pense nisto, olha o que eles estão perguntando aí. Agora eu percebi que Deus não privilegia uns mais do que outros. Ele aceita pessoas que o amam e praticam o que é justo, seja qual for a sua origem e nação, disse Pedro. Pedro percebeu que Deus ama a todos igualmente. Eu já percebi também que sou amado por Deus do jeito que eu sou. Exatamente. Não tem aquela música, agora eu não me recordo o nome da cantora, que ela canta, não é? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou. Por suas próprias mãos, não é? Pintou. A cor da sua pele, o seu cabelo desenhou, cada detalhe um toque de amor. Ela vai dizer, não é? Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não tem jamais. Então, se for o próprio Deus que fez o meu cabelo, que fez o meu corpinho, que colocou a cor da minha pele, e se tudo que Deus nos dá é graça e é um presente, e se vem de Deus é bom, porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito, eu vou achar que eu não sou bonita? Eu sou linda, linda, linda. Deus me ama do jeitinho que eu sou. E Deus ama também você do jeitinho que você é, tá bom, meus amados? Eu vou deixar para vocês com uma atividade, a pesquisa que tem lá para vocês fazerem na página 109. A nossa atividade vocês irão encontrar na página 109 do livro, tá bom, meus amores? Tenham uma ótima manhã, um ótimo dia, até o nosso próximo encontro. Tchau!